pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza você já sabe qual é o assunto desse vídeo, porque eu coloquei aí o título. E, gente, esse assunto na verdade, esse vídeo é um vídeo que eu já deveria ter gravado há muito tempo, que algumas seguidoras minhas lá do PP Vizinho, inclusive eu vou deixar aqui embaixo pra vocês ir lá me seguirem se vocês quiserem me acompanhar por lá. E, gente, lembrando, pra quem chegar lá novo, eu tô fora do Instagram por uma semana. Eu tiro toda semana do mês pra ficar off. E eu não vou explicar muito aqui o motivo, porque lá no meu destaque tem mês off 2026, o porquê que eu tiro são uma semana aí. Então eu vou voltar na segunda-feira lá pro PP Vizinho. E é isso. Esse vídeo já era pra ter gravado há muito tempo, a pedido de algumas meninas. Tem experiências com Deus que nós não precisamos compartilhar, mas tem experiência que Deus nos permite compartilhar, porque Ele sabe que vai ajudar muitas pessoas. E esse é o propósito desse vídeo, te ajudar, te incentivar, edificar a sua fé de alguma forma e fazer você principalmente lembrar da sua verdadeira identidade, de quem você é em Deus. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou sem make, eu tô sem maquiagem nenhuma, assim. Só passei um protetor solar e um creme pro rosto. E eu tinha lavado antes, né? Mas eu tô sem make porque eu não poderia começar esse vídeo falando sobre aparência maquiada, né, gente? Senão eu ia ter que ficar tirando a maquiagem aqui. E eu achei melhor tacar com o rosto lavado, hidratado e me maquiar enquanto eu converso com vocês. Será que eu aqui falo? Não sei. Vamos ver como que vai ficar esse vídeo. Espero que eu consiga gravar ele e que realmente ele te alcance de alguma forma. Vou usar aqui a câmera mesmo para se maquiar com vocês. E, gente, vou começar falando sobre essa minha experiência que eu tive com Deus sobre a minha aparência. Sim, eu não tô enxergando muito. Você que deve estar se perguntando, Grata, tá enxergando? Porque, olha, eu uso 2,50 o meu grau e tá um pouco embaçado, muito embaçado. Mas vamos lá, que dê tudo certo, que eu consiga realmente gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque é um vídeo que eu sei que eu preciso gravar logo, antes que eu me esqueça de novo. E não acho que vai ser outro dia melhor, porque eu tô de folga hoje. Tá bem silêncio aqui em casa, então eu tenho que aproveitar, né, gente? Vou aproveitar esse momento pra gravar esse vídeo. Essa experiência que eu tive com Deus foi em 2020 para 2021, se não me engano. Algum desses 2 anos aconteceu, eu tive nessa experiência com Deus. Eu não tinha terminado o meu ensino médio e em frente à casa dos meus pais tem uma escola onde eu estudei fundamental, ensino médio, e eu estava terminando o segundo ano. E então eu usava maquiagem, eu usava bastante maquiagem, eu gostava muito de me arrumar, sempre gostei desde pequena, já era bem assim, vaidosa. Eu gostava muito de me arrumar, de me sentir bonita, de me sentir linda. Coloquei o óculos porque é um pouco estranho a gente falar assim, óculos, porque é muito embaçado. Enfim, voltando sobre a vaidade, eu lembro que eu fui uma criança até a adolescência muito vaidosa. Na verdade, eu não diria que é muito vaidosa, eu diria que é uma criança que gostava muito de se cuidar, que se importava muito com a aparência. E desde pequena, criança, sabe, a vizinha gostava de brincar comigo, porque eu era esse tipo de criança, de pessoa que gostava das coisas organizadas, que não gostava de ficar brigando, que gostava, que arrumava as coisas bonitinha, enfim. Se eu fosse criança, eu queria ser minha amiga, porque realmente era muito legal. Mas, né, eu me importava muito com essa questão de aparência. E eu lembro-me que uma das minhas cunhadas, que morava, né, em São Paulo, ela tinha vindo pra cá, acho que passar Natal e Ano Novo. E eu não me lembro se eu fui brincar lá fora na rua com as minhas irmãs, não lembro. Mas eu lembro que quando ela disse que iria arrumar a gente para aquele dia, né, especial,
eu já estava em casa, eu já estava arrumada. Tanto que a gente tem uma foto, eu e minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, mas estava só 2 na foto comigo. E eu lembro que eu estava arrumada, que eu estava bonitinha. E as minhas irmãs estavam, assim, né, com roupa limpa, sim, mas não estava tão apresentável como eu estava, porque eu estava exatamente enquanto elas brincavam, eu estava em casa sendo arrumada pela minha cunhada, porque eu queria me sentir bonita. Então, eu era essa pessoa que estava lá, que queria estar pronta, que queria estar bonita, que queria estar arrumada. Na adolescência, não diria assim muito na adolescência, mas teve uma época que eu chorei tanto falando pra minha mãe, pro meu irmão. Meu irmão até ficou bravo comigo porque eu não queria ir pra escola porque eu não tinha base de passar no rosto. Sim. Gente, antigamente eu me lembro que eu tinha bastante. Acho que eu tinha sarda. Agora eu não tenho muito, igual antes. Mas eu lembro que eu queria tampar todas as manchas que havia no meu rosto, espinha, tudo. Eu queria realmente que ninguém visse o meu rosto como ele realmente era. Então eu chorei porque eu não queria e faltei na escola simplesmente porque eu não tinha uma base, porque eu não queria ir sem base. Lembro também que teve um tempo em que eu gostava também de deixar meu cabelo impecável. Eu sempre tive um cabelão até a bunda desde pequena, sempre tive cabelo liso. Hoje eu tô conhecendo meu cabelo, né? Como vocês podem ver, às vezes eu apareço de chapinha, mas é muito raro eu aparecer de chapinha. Eu tenho buscado aceitar realmente meu cabelo como ele é. Meu cabelo não é nem cacheado, nem liso. Ele é meio ondulado, quase liso, porque eu sempre, né, tive esse cabelo, mas sempre passava chapinha, enfim. E eu lembro, gente, que eu sou da época, não sei se você também é, da época em que passava ferro no cabelo. Eu lembro que eu tinha pintado meu cabelo as pontas dele com papel crepom que ficava vermelho as pontas. E aí eu lembro que uma das minhas cunhadas, minha outra cunhada, porque eu tenho 4 cunhadas, ela passou o ferro no meu cabelo, alisou meu cabelo antes da gente sair pra ir num lago aqui perto de casa. E, gente, a gente não saiu enquanto eu não fizesse meu cabelo. Parecia que as pessoas estavam esperando eu fazer o meu cabelo. Enfim, eu também gostava de ter o meu cabelo nos trincas, gostava de estar com o meu cabelo bonito. Contando pra vocês só um pouquinho, né, das minhas fases da minha vida, pra vocês entenderem sobre o que eu vou falar agora. E, gente, nesse tempo, nessa experiência que eu tive com o senhor entre 2020 e 2021, algum desses anos que eu não me lembro, eu tinha acabado de chegar do colégio e no banheiro daqui da casa dos meus pais tem um espelho bem grande. E eu lembro que eu cheguei em casa e já queria tirar aquela make. Pra mim, aquela make tava muito pesada. Eu não tava me sentindo muito bem com ela. Então, eu olhei pro espelho. Eu fui lá pro espelho, olhei pro espelho e fui tirar aquela make. E cada passada que eu passava de paninho pra tirar aquela make, o Espírito Santo ia falando comigo sobre a minha identidade. E assim que eu comecei a tirar a maquiagem, o Espírito Santo falou pra mim assim: linda. Você é linda sem maquiagem. E assim que eu tirei toda a maquiagem, ele disse: você é linda assim. Você também é linda assim. E então eu peguei e cheguei muito mais perto do espelho e eu comecei a ver os meus traços. Comecei a ver as minhas sardas, comecei a ver as minhas pintas, o meu pé de galinha, o meu olho inchado de não dormir direito. Eu comecei a ver a melasma que tem na minha testa. Vocês podem ver aí o vídeo que eu vou colocar pra vocês. As pintas. Eu pude ver os meus traços, sabe? Como meu rosto realmente era, assim, toda aquela maquiagem. Enquanto eu olhava para aqueles traços, para aquelas marcas no meu rosto, o Espírito Santo continuava dizendo:
assim que eu te fiz, perfeita, de modo maravilhoso, assombroso. Eu te fiz e tudo que eu faço é lindo, tudo que eu faço é bonito, tudo que eu faço é bom. E eu lembro que eu comecei a chorar porque o Espírito Santo começava a repetir aquilo de linda. Você é linda do jeito que você é, do jeito que eu te fiz, do jeito que eu te criei. Linda, linda. E eu lembro, gente, que eu realmente chorava e eu falava que eu era linda, eu repetia que eu era linda e eu falava, eu sou linda porque tu me fez assim. Eu não preciso passar um monte de base, eu não preciso passar muito pó, eu não preciso fazer as makes que todas as meninas estão fazendo, eu não preciso do tempo todo de maquiagem. Gente, era tão cansativo eu acordar 1 hora mais cedo só pra fazer uma make, só pra produzir uma make, pra esconder a sua identidade, pra esconder quem você é. Simplesmente porque a sociedade precisa te aceitar, porque você precisa se encaixar na sociedade, porque se você tiver uma mancha ou uma espinha super grande, alguém vai rir da tua cara ou falar mal de você, enfim. E depois dessa minha experiência com Deus, eu fui amadurecendo. Eu fui aceitando quem eu era nele. Não porque, ai, Gra, você precisa aceitar porque você assim nada vai mudar. Não, o Senhor me criou de uma forma maravilhosa. Ele diz isso na tua palavra. E eu preciso me aceitar assim como eu sou, mas tem coisas que tem como melhorar. Espinha tem como tirar. Melasma tem como tirar. Você pode cuidar do teu rosto. Você pode se maquiar sim, mas não precisa se maquiar fazendo um reboco igual de parede, parecendo uma boneca porcelana, parecendo uma pessoa que realmente tá querendo se esconder das pessoas. Tanto que eu não tinha essa sobrancelha. Isso aqui, gente, é uma tatuagem, é micropigmentação. Essa sobrancelha foi uma resposta de oração que eu orei por muito tempo, pedindo ao Senhor se fosse a permissão dele. Porque, gente, eu lembro que eu vou tentar com uma foto pra vocês aqui, que eu mesma fazia minha sobrancelha. Eu não sabia usar a cor certa, eu errava no design, eu não sabia desenhar minha sobrancelha direito. Até que os anos foi passando e o Senhor me presenteou com a sobrancelha, com a micropigmentação. E depois dessa experiência, gente, eu ainda passava maquiagem, mas eu passava muito pouco. Eu estava me aceitando, eu estava vivendo, buscando viver cada dia mais a minha identidade de filha, de como ele realmente me criou, como o Senhor me criou. Gente, depois todos esses anos, dessa experiência aí, que foram o quê? Faz uns 4 anos, 3 anos essa experiência, eu comecei a usar mais protetor solar. Tanto que eu fiquei meses, gente, meses ou quase 1 ano sem usar base. Eu fiquei sem usar base por muito tempo, usava só protetor solar. Na época eu até tava conhecendo um rapaz e eu falei assim pra minha família, eu vou mesmo do jeito que eu sou, eu vou só com protetor solar, sem maquiagem nenhuma, quer dizer, eu vou só com rímel, né? E eu lembro, gente, que nem a sobrancelha eu tava fazendo naquela época, porque a minha sobrancelha ela era muito falhada. E aí eu falei, eu vou do jeito que eu tô, e eu quero ver se a pessoa vai ficar comigo mesmo, se ela vai querer eu na vida dela, como eu sou. E, gente, a pessoa me achou linda. Ela me achava uma mulher muito linda, mesmo sem maquiagem. E claro que a gente não chegou a entrar no relacionamento, mas a aparência não foi o problema, era outras coisas, questão de julgo desigual, né? Que a gente foi começando a se conhecer, começando a conversar e percebeu que não ia dar certo. Mas enfim, eu simplesmente falei isso pra minha família e eu fui. E, gente, cada momento, cada situação como essa foi me moldando. Me moldando, na verdade, de me fazer crescer em Deus, de aceitar quem eu sou,
sabe? De não se importar com o que as pessoas pensam. E de saber que a pessoa certa, ela vai me amar e gostar de mim do jeito que eu sou. E cá entre nós, gente, a aparência também não é tudo isso, porque a gente envelhece. Chega um tempo em que a aparência, ela muda totalmente. E depois, gente, eu comecei a voltar a usar base. Mas eu voltei a usar me sentindo em paz. Me sentindo em paz, me sentindo bem com Deus, comigo. E até hoje. E quando, gente, olha, pra vocês verem como que são as coisas, a gente não se cura, digamos assim, por assim, completo e nunca mais vai sentir isso. Porque muitas vezes ainda, às vezes eu olho pra mim e penso, vou passar um pouco mais de maquiagem, vou passar um pouco, não sei o quê. Mas aí eu me trago a memória, né? Lembro da minha experiência com Deus, lembro de que eu sou nele, lembro de que a minha identidade não é medida pelo meu rosto, o meu caráter não é medido pelo meu rosto, não é medido pela minha aparência. E como vocês podem ver aí no vídeo que eu gravei pra vocês, bem curtinho, eu tenho melasma que ainda tenho que tratar. As minhas pintas estão aumentando. Chega um momento na idade, eu tenho 27 anos, no momento... normalmente nessa idade começa a aumentar as pintas. Quem tem, tá aparecendo aqui no meu rosto também, como vocês podem ver. E é claro que eu tô indo, né, atrás pra ver sobre essa questão das pintas, se realmente é uma coisa séria ou se não é. Mas enfim, tenho espinhas sim, embora não tenho muitas, né, mas não me incomoda também. E eu tenho, gente, pé de galinha, tenho olheira porque eu não durmo muito bem, deveria. Tenho sarda, assim, mas não é aquela sarda que eu tinha antigamente, né? Conforme os anos vai passando, também vai sumindo. Então, assim, esse é o meu rosto. E também ele está um pouco amarelado. E eu também tô indo atrás pra resolver isso. Vocês verem que faz anos, né, que eu tive essa experiência com o senhor. E só agora que eu vou tratar algumas coisas no meu rosto. Outras coisas eu já tinha tratado. E agora eu tô tratando outras coisas que demorou todos esses anos. Tanto que a micropigmentação também demorou anos pra me fazer. Então, assim, gente, tem coisas que não vai sumir, tem coisas que você não vai conseguir tratar, tem coisas que você simplesmente vai ter que aceitar, porque o Senhor nos fez. Isso não é ruim, gente, isso não é ruim. Cada traço nosso, seja qual for, é obra do Senhor, Ele que nos fez. Ele que nos fez para nos lembrar que nós somos amadas como nós somos, como Ele nos criou. E também nós somos testemunha viva de que Cristo é belo, de que Cristo é maravilhoso, de que Cristo faz tudo com propósito. Meu cabelo, por exemplo, eu decidi parar de usar chapinha porque estava me deixando careca aqui embaixo. Aqui também, ó, eu tenho franja agora, né? Quem me acompanha mais tempo vai lembrar que eu tive franjinha, porque eu queria tampar minha testa, minha melasma, mas depois, o que eu fiz? Eu voltei conscientemente. Opa, Deus me criou assim, eu não preciso ficar inventando moda. Mas, gente, não é errado você querer fazer uma franja, tá? Inclusive, eu até penso em querer voltar, só pra vocês saberem. Mas a questão é o quê? A forma como você lida com isso. É por causa das pessoas, é por causa de segurança, você tem que se tratar em Deus em relação a isso. Você tem sua identidade firmada em Deus, você realmente se sente em paz com você mesmo. Você precisa analisar isso. Então, a chapinha tava arregaçando meu cabelo. Eu já usava desde pequena, então assim, desde muito nova, né? Então assim, eu vi realmente que não dava mais. E enfim, gente, queria tampar a testona, que eu também tenho uma testona, eu acho que eu tenho. E queria tampar melasma, queria passar 1 quilo de maquiagem, querer usar só chapinha porque todo mundo tá usando. Isso é você se sentir com baixa autoestima. Isso é você não ter sua identidade firmada em Cristo. Isso é você não saber quem você é em Deus. Não tô falando que você tem que parar essa chapinha agora. Porque eu me senti assim, essa é a minha experiência, essa é quem eu sou. Eu me sinto bem, eu sou uma pessoa que me conhece de perto, sabe que eu sou uma pessoa que gosta das coisas simples e naturais. Soltei meu cabelo pra vocês verem, é porque eu amarrei ele, né? E aí aqui atrás, ó, acaba armando porque ele tá preso. Mas meu cabelo, ele tava muito mais cacheado e definido.
mais cedo. E como eu disse pra vocês, meu cabelo não é nem cacheado, nem muito cacheado, e ele não é muito ondulado também. Ele é ondulado assim, tipo como se fosse uma onda ou duas, e ele é liso, praticamente liso. Então, esse é o meu cabelo natural, esse é o meu verdadeiro cabelo. E, gente, tem uma coisa que eu gosto muito, é de cabelo cheiroso. Meu Deus do céu, eu amo cabelo cheiroso. Então, fazer chapinha pra mim tava sendo ruim também por esse motivo de que o cabelo ficava com cheiro de chapinha, cheiro de queimado, mesmo passando o olhinho, não ficava bom. E eu não gostava de não ser cheirosa, isso também me incomodava. E é exatamente isso que eu quero, sabe? É me sentir bem comigo mesma, de como a forma que Deus me criou, entendeu? Me sentir bem com maquiagem ou sem maquiagem. De me sentir bem com uma chapinha, por exemplo. Sábado passado eu fui no evento em Maringá, Milagres Maringá. E eu passei chapinha. Eu passei chapinha porque eu sei que meu cabelo ia armar muito, muito, muito. E como eu tô conhecendo ele, aprendendo a arrumar ele, cuidar dele, tanto que eu já comprei produtos, já testei, enfim. E eu tô conhecendo, eu quis fazer chapinha e usar o boné. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês como eu fui com o cabelo. E assim, gente, não me senti culpada, mas depois eu também pensei, nossa, poderia ter ido com o cabelo cacheado porque não fez tanto frio e também não tava chovendo. Então acho que não ia ficar do jeito que eu achei que ia ficar. E aquela coisa, você se sente bem com você e não ter raiva da chapinha, por exemplo, entendeu? Eu tenho minha chapinha até hoje, que na época eu trabalhava, acho que era em 2019. Eu ganhei essa chapinha, a marca dela, eu acho que é a Taif, uma coisa assim. Gente, eu ganhei de uma mulher que eu cuidava da filha dela, que eu era babá da filha dela. Ela me deu de graça porque eu cuidava muito bem da filha dela. Ela me deu. E eu tenho até hoje. E ela é ótima, esquenta assim, ó. Muito boa. Ela é incrível. Sério, e eu usei ela por muitos anos. Então, eu não tenho raiva da chapinha, mas eu não fico usando sempre. Tipo assim, no ano, sei lá, umas 3, 4 vezes eu passo uma chapinha quando eu quero. Enfim, mas não é uma coisa que eu tenho ódio, sabe? Só porque não quero mais usar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com essa experiência, com a minha história, eu quero te dizer, moça e moço também. Não importa se você tem espinha, se você tem melasma, se você tem sarda, não importa se o seu olho é mais grande que o outro, não importa se sua boca não tá como você quer, os seus lábios, sua sobrancelha. Eu quero te dizer que tem coisas que você pode sim fazer. Faça assim uma limpeza de rosto, faça assim uma micropigmentação, faça assim um preenchimento labial que você sabe que vai te fazer bem, te deixar um pouco mais em paz com você, sentir mais bem. Só que ore antes de tudo isso, ore de querer fazer tudo isso, ore antes, peça discernimento ao Senhor. Porque a gente vê muitos casos, né, de pessoas que sofreram por causa de procedimentos errados. Ore ao Senhor, leve isso diante dele. Mas também, se você for fazer esses procedimentos, se você também for buscar melhorar a sua aparência, faça isso com o coração em paz, faça isso com sua identidade firmada em Deus, para que você saiba, assim como eu, que fiquei um ano quase sem usar base e depois voltar com a maquiagem e depois não, às vezes não usar maquiagem, às vezes usar, mas ter a minha identidade firmada em Deus, saber quem eu sou, saber que a minha aparência não define quem eu sou, saber que o meu caráter não é definido pelo meu rosto, pela forma que é meu corpo, pelas roupas que eu visto, enfim, isso não me define. Quem me define é Cristo. Foi Ele que me teceu no ventre da minha mãe, foi Ele que me criou, foi Ele que me formou de modo maravilhoso e assombroso. Ele me criou. E uma coisa que eu quero te dizer para que tu não se esqueça é que a internet vai fazer você se comparar. A internet é um meio que você vai se sentir insatisfeito com a sua aparência, com o teu corpo, com tuas roupas, com a tua vida, com
muita história, com muitas coisas. Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir sobre a aparência, como a aparência desagrada a Deus e por que ela desagrada. Então, que você possa entender que as pessoas na internet mostram apenas o que elas querem mostrar. Hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, sem efeito. E hoje eu gosto muito de tirar foto sem efeito. Mesmo eu vai tirar foto minha, colocar efeito, ela fala, não quero tirar foto com efeito. Porque eu gosto de mostrar minhas marcas, sabe? E é tão bom a gente ter a nossa chefe filmada, porque a gente sabe que não precisamos provar nada pra ninguém. Tem uma moça que ela também tem um canal aqui no YouTube, não sei se vocês conhecem, a Vitória Doso. Inclusive ela vai casar essa semana, que incrível. E eu acompanhei ela, comecei a acompanhar esse ano. E eu gostei muito, muito do conteúdo dela, eu gostei muito da forma que ela vive a vida dela. Ela é esse tipo de pessoa que tem a sua identidade firmada em Deus também, que vive em paz com quem ela é, sabe? E ela é cristã, gente. Inclusive, eu super, super aconselho vocês seguirem o canal dela, seguir ela no app vizinho também. E tem um vídeo que ela gravou, que ela falou sobre isso, sabe? Que ela tentou agir de outra forma, de usar as roupas como as pessoas estão usando hoje em dia. E tem uma capa dela que tem esse lado da foto, né? Que ela usando uma roupa assim, parecendo uma empresária. E do outro lado usando a roupa que ela gosta, como ela se sente bem, bonita. E eu tenho aprendido muito com ela também, gente, nessa questão de roupa. Porque a gente, assim, tem que usar tudo marrom combinando. Tem que usar tudo preto que combina, tudo branco, de uma cor só, sabe? Isso aqui é muito estranho, sabe? É muito estranho ver todo mundo igual. É sem graça. Imagina um mundo todo cor-de-rosa, ou um mundo todo azul, ou um mundo todo marrom, ou um mundo todo preto. Tipo assim, não tem graça, não tem vida, sabe? A gente se sente incomodado, sabe? Então cada um tem o seu jeitinho de se vestir, cada um tem o seu jeito. Mas se eu não usar tal roupa, eu não vou ser aceito. O fulano vai rir de mim. Gente, eu tenho uma blusa que ela é de alcinha. E, gente, eu também tenho experiência com Deus sobre minhas vestes, tá? Quem sabe um dia eu trago aqui pra vocês também. Mas tem uma blusa de alcinha que eu nunca gostava de usar blusa de alcinha, que não é tão pelada, né? Também não gosto de usar muita roupa pelada. Mas gosto muito dessa blusa minha porque ela combina comigo que sou branquela. Então, assim, ela combina, sabe? E me traz paz. É gostoso usar ela no calor. Não uso sempre, 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 mas eu uso ela quando tá muito calor. E ela é de bojo, então assim, ela é verde, de alcinha aqui, ela tem bojo e ela é grandinha, parece até uma bata, quase uma bata. Pra gente mais baixinho que eu tenho 1,75, né? Eu sou tão baixa. Mas vira um vestido. Mas assim, gente, tem gente que fala que eu preciso de um abacate quando eu uso. E eu falo, sério, eu tô parecendo uma pessoa muito feliz com ela. Porque é assim que eu me sinto. E é claro, gente, que eu não uso qualquer roupa, né? Tipo assim, no sentido de várias coisas coloridas. Não, né? Mas assim, posso usar assim roupas diferentes, não só da mesma cor. Então, minha gente, seja feliz, esteja a sua identidade firmada em Deus. Esteja a sua identidade tão firmada em Deus, tão firmada em Deus, que você sem maquiagem ou com maquiagem, cabelo solto ou amarrado, cabelo liso ou cacheado, com roupa só de uma cor, ou roupa misturada com cores, você usando brinco ou não, você usando colar ou não, você pintando a unha ou não, que você seja completa, inteira em Deus, sabendo que a sua identidade, o seu caráter não é definido por isso, a sua salvação não é definida por isso. Que Jesus Altai não vai falar pra você, e aí, que você usou de roupa? Sabe, você passou maquiagem todos os dias? O Senhor não vai falar isso pra gente. Ele vai perguntar o que você fez com meu filho Jesus. Deus vai perguntar pra nós isso. O que tu fez com meu filho Jesus? Tu aceitou ele como seu filho salvador? Tu viveu a minha palavra, que também é viver na sua identidade que ele te criou pra ser. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha falado do teu coração. Não sei se ele ficou gigante, mas vale a pena, gente. Vale muito a pena assistir. Deus abençoe grandemente sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.